Livro Legenda Maior, Vida de São Francisco de Assis, São Boaventura. Capítulo 9. Caridade fervorosa e desejo do martírio. Quem poderá exprimir a caridade ardente que abrasava o coração de Francisco, o amigo do esposo? Parecia inteiramente devorado, como um carvão ardente, pelas chamas do amor de Deus. Logo que ouvia falar do amor do Senhor, ele se empolgava, ficava comovido e inflamado, como se a voz que ressoava externamente fosse um arco a fazer vibrar internamente as cordas de seu coração. Segundo ele, era uma prodigalidade digna de um príncipe, uma tal compensação pelas esmolas recebidas e prova de loucura total preferir o dinheiro ao amor de Deus, pois a inestimável moeda do amor divino é a única que nos permite resgatar o reino dos céus. Eis porque é necessário amar muito o amor daquele que muito nos amou. Impelido dessa forma por todas as coisas ao amor de Deus, ele se rejubilava em todas as obras saídas das mãos do Criador, e graças a esse espetáculo que constituía sua alegria, remontava até aquele que é a causa e razão vivificante do universo. Numa coisa bela, sabia contemplar o belíssimo, e seguindo os traços impressos nas criaturas, por toda parte seguia o dileto. De todas as coisas fazia uma escada para subir até aquele que é todo o encanto. Em cada uma das criaturas, como derivações, percebia ele com extraordinária piedade a fonte única da bondade de Deus e como a harmonia pré-estabelecida por Deus entre as propriedades naturais do corpo e suas interações lhe parecia uma música celestial, exortava todas as criaturas, como o profeta Davi, ao louvor do Senhor. A recordação de Jesus crucificado permanecia constantemente em sua alma, como a bolsa de mirra sobre o coração da esposa do Cântico dos Cânticos, e na veemência de seu amor estático, ele desejava ser inteiramente transformado neste Cristo crucificado. Uma de suas devoções particulares era durante os 40 dias que seguiam a Epifania, que é o tempo do retiro de Cristo no deserto, procurar a solidão e, oculto em sua cela, dedicar-se ininterruptamente, observando um jejum rigorosíssimo, à oração e ao louvor a Deus. Nutria por Cristo um amor tão ardente, e seu bem-amado correspondia-lhe com uma afeição tão familiar, que o servo de Deus julgava ter diante dos olhos a presença quase contínua do Salvador. Ele mesmo, por diversas vezes, o disse confidencialmente a seus irmãos. O sacramento do corpo do Senhor o inflamava de amor até ao fundo do coração. Admirava espantado misericórdia tão amável e amor tão misericordioso. Comungava muitas vezes e com tanta devoção que comunicava aos outros sua devoção, quando, todo inebriado do espírito e inteiramente absorto em saborear o Cordeiro Imaculado, era arrebatado em frequentes êxtases. Seu amor à mãe do Senhor Jesus era realmente indizível, pois nascia em seu coração ao considerar que ela havia convertido um irmão nosso ao próprio Rei e Senhor da Glória e que por ela havíamos merecido alcançar a divina misericórdia. Em Maria, depois de Cristo, depositava toda a sua confiança. Por isso a constituiu advogada sua e de seus irmãos, e em sua honra jejuava devotamente, desde a festa dos apóstolos São Pedro e São Paulo até o dia da Assunção. Um vínculo de amor indissolúvel unia-o aos anjos, cujo maravilhoso ardor o punha em êxtase diante de Deus e inflamava as almas dos eleitos. Por devoção aos anjos, celebrava uma quaresma de jejuns e orações durante os 40 dias que seguem a Assunção da Santíssima Virgem Maria. São Miguel, sobretudo, a quem cabe o papel de introduzir as almas no paraíso, era objeto de uma devoção especial em razão do desejo que tinha o santo de salvar a todos os homens.
Os santos e a memória deles eram para ele como carvões ardentes que reavivavam nele o incêndio deificante. Venerava com devoção ferventíssima todos os apóstolos, e especialmente Pedro e Paulo, por causa da ardente caridade que tinham a Cristo. Em honra deles e por amor deles, oferecia ao Senhor o jejum de uma quaresma especial. Nada mais possuía o pobre de Cristo, a não ser 2 pequenas moedas, seu corpo e sua alma, que ele podia distribuir com caridade liberal. Mas oferecia continuamente a Deus seu corpo e sua alma, por amor a Cristo, pois quase a cada instante imolava o corpo com o rigor do jejum e a alma com a chama do desejo. Holocausto, seu corpo, imolado fora, no átrio do templo, e incenso, sua alma, exalado dentro do templo. Sua devoção fervorosa e sua caridade ardente de tal maneira o elevavam às coisas divinas, que os efeitos daquelas virtudes se derramavam copiosamente nos outros homens que lhe eram iguais em natureza ou em graça. Os sentimentos bem naturais de seu coração eram suficientes para torná-lo fraterno diante de toda a criatura. Não admira que seu amor a Cristo o tenha transformado ainda mais em irmão daqueles que levam a imagem do Criador e são resgatados por seu sangue. Só se considerava amigo de Cristo, empenhando-se pelas almas resgatadas por ele. E afirmava que nada se deveria preferir à salvação das almas, apresentando para isso como prova decisiva o fato de que o unigênito de Deus dignara-se morrer por elas na árvore santa da cruz. É o que explica a veemência com que ele orava, a atividade extraordinária de suas viagens de pregação e seus excessos em se tratando de dar o exemplo. Quando lhe censuravam as austeridades exageradas, respondia que tinha sido dado aos outros como exemplo. Embora sua carne inocente, sujeita voluntariamente ao espírito, não merecesse castigo algum por suas faltas pessoais, contudo, a fim de dar o exemplo, impunha-lhe sempre novas penas e trabalhos, caminhando pelos outros por duras sendas. Dizia: pois ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, nem desse àqueles que estão à minha volta o exemplo da virtude, de nada me adiantaria, muito menos aos outros. No fervor de sua caridade, sentiu-se inspirado a imitar o triunfo glorioso dos mártires, nos quais o fogo da caridade não se extinguia, nem se quebrantava a coragem. Inflamado por esse perfeito amor que expulsa o temor, suspirava por se oferecer como hóstia vive a Deus, imolada pela espada do martírio. Dessa forma, ele passaria a Cristo a morte que ele aceitara por nós e levaria os homens ao amor de Deus. No 6º ano depois de sua conversão, ardendo de desejo de martírio, resolveu ir à Síria pregar a fé cristã e a penitência aos sarracenos e a outros infiéis. Mas o navio que o conduzia foi arrastado pelos ventos contrários para as costas da Eslavônia. Aí ficou algum tempo, sem encontrar navio com destino ao Oriente. Entendeu que lhe era recusado o que desejava. E como alguns marinheiros se preparavam para ir a Ancona, pediu para embarcar por amor de Deus. Mas como não tivessem com que pagar, os marinheiros nem quiseram ouvi-lo, e o homem de Deus, entregando-se inteiramente nas mãos de Deus, introduziu-se subrepticiamente no navio com seu companheiro. Entretanto, um homem certamente enviado por Deus para socorrer o pobre Francisco, chegou trazendo víveres, chamou um dos marujos, homem temente a Deus, e lhe disse: guarda com todo cuidado essas provisões para os pobres irmãos que estão escondidos no navio. Tenha a bondade de lhes entregar de minha parte quando tiverem necessidade. Os ventos sopravam com tal violência que os dias passaram sem que fosse possível aportar em parte alguma. Os marujos estavam no fim das provisões. Sobravam apenas as esmolas graciosamente oferecidas pelo céu ao pobre Francisco. Eram muito modestas, mas o poder de Deus
as multiplicou de tal forma e em tanta quantidade que, apesar do atraso ocasionado pela tempestade que continuava a castigar duramente, elas satisfizeram totalmente as necessidades de todos até Ancona. E os marujos, vendo afastado o perigo de morte de que os livrara o servo de Deus, deram graças ao Altíssimo Onipotente, que sempre se mostra admirável e amável nos seus amigos e servos. E com muito acerto, pois haviam enfrentado de perto os tremendos perigos do mar e visto as admiráveis obras de Deus nas águas profundas. Afastou-se do mar e começou a peregrinar pela terra, espalhando a semente da salvação e colhendo uma messe abundante de bons frutos. Mas o fruto que mais o atraía era o martírio, o mérito de morrer por Cristo. Desejava a morte por Cristo mais do que os méritos de uma vida virtuosa e dirigiu-se a Marrocos para anunciar o Evangelho de Cristo ao Miramolim e seu povo, e tentar assim conquistar a suspirada palma do martírio. O desejo que o levava a tais gestos era tão poderoso que, apesar de sua saúde precária, ia sempre à frente de seu companheiro de caminhada, e na pressa de realizar seu plano, parecia voar, inebriado do Espírito Santo. Havia chegado à Espanha, mas Deus, que o queria para outras missões, dispusera de modo diferente os acontecimentos. Uma doença bastante grave o prostrou, impedindo de realizar seu desejo. Não obstante a certeza do lucro que a morte representava para ele, o homem de Deus compreendeu ser necessário viver ainda pela família que gerara. Por isso voltou para cuidar das ovelhas entregues à sua guarda. Mas o ardor de sua caridade o impelia ao martírio. Pela terceira vez, ele tentou partir aos países infiéis para difundir com o derramamento de seu sangue a fé na Trindade. Aos 13 anos de sua conversão, foi às regiões da Síria, enfrentando corajosamente muitos perigos a fim de comparecer diante do sultão da Babilônia pessoalmente. Uma guerra implacável castigava cristãos e sarracenos. Os dois exércitos encontravam-se acampados muito próximos, separados apenas por uma estreita faixa de terra que ninguém podia atravessar sem perigo de morte. O sultão havia publicado um edito cruel. Todos que lhe trouxessem a cabeça de um cristão receberiam uma grande quantia de ouro. Mas o intrépido soldado de Cristo, Francisco, julgando chegada a ocasião de realizar seus anseios, resolveu apresentar-se diante do sultão sem temer a morte, mas antes desejoso de enfrentá-la. Confortado pelo Senhor, depois de fervorosa oração, repetia com o profeta: ainda que eu ande por um vale tenebroso, não temerei males, porque tu estás comigo. Tomou, pois, consigo um companheiro chamado Iluminado, homem de inteligência e coragem. E, havendo começado a caminhar, saíram-lhe ao encontro 2 mansas ovelhinhas, à vista das quais, cheio de alegria, disse a seu companheiro: confiemos no Senhor, irmão, porque em nós se realizam hoje as palavras do Evangelho. Eis que eu vos mando como ovelhas no meio de lobos. E tendo-se adiantado, encontraram as sentinelas sarracenas, que, quais lobos vorazes contra ovelhas, capturaram os servos de Deus e, ameaçando-os de morte, maltrataram-nos com crueldade e desprezo, os cobriram de injúrias e violências e os algemaram. Por fim, depois de havê-los afligido e atormentado de 1000 maneiras, a divina providência fez com que os levassem à presença do sultão, realizando-se deste modo as fervorosas aspirações de Francisco. Colocados em sua presença, perguntou-lhes aquele bárbaro príncipe quem os havia enviado, a que vinham e como tinham conseguido chegar a seu acampamento. Ao que respondeu o servo de Deus com intrepidez que sua missão não procedia de nenhum homem, mas de Deus Altíssimo, que o enviava para ensinar a ele e a todo o seu povo os caminhos da salvação e para pregar-lhes as verdades de vida contidas no Evangelho. Com tanta constância e clareza em sua mente, com tanta virtude na expressão
e com tão inflamado zelo, pregou ao sultão a existência de um só Deus em 3 pessoas e a de Jesus Cristo, Salvador de todos os homens, que claramente se viu realizar em Francisco as palavras do Evangelho. Eu vos darei uma linguagem e uma sabedoria, a qual não poderão resistir, nem contradizer todos os vossos inimigos. Admirado, o sultão, ao ver o espírito e o fervor do seráfico pai, não apenas o ouviu com grande satisfação, mas até insistiu com repetidas súplicas que permanecesse algum tempo com ele. Mas o servo de Deus, iluminado pela força do alto, logo lhe respondeu dizendo: Se me prometeres que tu e os teus vos convertereis a Cristo, permanecerei de muito bom grado entre vós. Mas se duvidas em abandonar a lei impura de Maomé pela fé santíssima de Cristo, ordene imediatamente que se faça uma grande fogueira, e teus sacerdotes e eu nos lançaremos ao fogo, a ver se deste modo compreendes a necessidade de abraçar a fé sagrada que te anuncio. A essa proposta, replicou sem demora o sultão: Não creio que haja entre meus sacerdotes um só, que para defender sua doutrina se atreva a lançar-se ao fogo, nem esteja disposto a sofrer o menor tormento. E sobrava-lhe razão para dizer isso, pois vira que um de seus falsos sacerdotes, ancião e protervo, sequaz de sua lei, desaparecera, mal ouviu as primeiras palavras do santo. Este acrescentou, dirigindo-se ao sultão: Se em teu nome e em nome de teu povo me prometes abraçar a religião de Cristo, com a condição que eu saia ileso da fogueira, estou disposto a entrar, eu sozinho nela. Se o fogo me consumir entre suas chamas, atribua-se isto a meus pecados. Mas se, como espero, a virtude divina me conservar ileso, reconhecereis a Cristo, virtude e sabedoria de Deus, e único Salvador de todos os homens. A essa proposta respondeu o sultão que não podia aceitar esse contrato aleatório, pois temia sua sublevação popular. Mas ofereceu-lhe numerosos e ricos presentes que o homem de Deus desprezou como lama. Não era das riquezas do mundo que ele estava ávido, mas da salvação das almas. O sultão ficou ainda mais admirado ao verificar um desprezo tão grande pelos bens deste mundo. Não obstante sua recusa, ou talvez seu receio, de passar a fé cristã, rogou ao servo de Deus que levasse todos aqueles presentes e os distribuísse aos cristãos pobres e às igrejas. Mas o santo, que tinha horror de carregar dinheiro e não via na alma do sultão raízes profundas da fé verdadeira, recusou-se terminantemente a aceitar sua oferta. Vendo frustradas suas ânsias de martírio e conhecendo que nada adiantava seu empenho na conversão daquele povo, resolveu Francisco, por inspiração divina, voltar aos países cristãos. E assim, por disposição da bondade divina e pelos méritos e virtude do santo, sucedeu que o amigo de Cristo procurou com todas as suas energias morrer por ele, mas não conseguiu. Desse modo, não perderia o mérito do desejado martírio, e ainda gozaria de vida para ser mais adiante assinalado com um selo e um símbolo deste martírio. Aconteceu assim para que aquele fogo primeiro ardesse em seu coração e mais tarde se manifestasse em sua carne. Ó varão verdadeiramente ditoso, cuja carne, embora não tenha sucumbido sob o ferro do tirano, teve, contudo, tão perfeita semelhança com o cordeiro morto por nosso amor. Ó varão 1000 vezes feliz, cuja alma, embora não haja sucumbido debaixo da espada do carrasco, nem por isso deixou de alcançar a palma do martírio.